Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia. Bom, eu vou ser responsável por explicar o contexto histórico para vocês. A introdução do território ucraniano na Rússia começou no Império Otomano por volta do século XVIII, quando nesse império o território que hoje a gente conhece como a Ucrânia foi anexado ao território do Império Otomano, que mais para frente foi decorrer na Rússia. Depois, por volta ali do século XX, a gente tem a criação da União Soviética, que é esse sistema de países que vão se unir a favor de um sistema socialista que visa a melhora do trabalho e a retirada do capitalismo para uma possível ida para o comunismo. Depois disso, em 1991, com o fim da Guerra Fria, causada pela dissolução da União Soviética, a gente tem a independência da Ucrânia, que vai ser cedida pela Rússia com uma condição de que eles não se juntem aos países capitalistas. A OTAN, um desses acordos de países capitalistas, para que eles não tivessem acordos, para que a Rússia ainda tivesse algum tipo de influência sobre a Ucrânia. Bom, depois disso, em 2008, a Ucrânia, depois de assinar um tratado com a OTAN em 97, ela confirma sua real participação na OTAN sem uma previsão de data, mas com um acordo firmado de que ela e a Geórgia fariam parte desse tratado. Então, em 2014, a gente tem a Revolução de Meio, que são umas células russas que vão querer a independência de certos territórios ucranianos para que eles possam se anexar ao território russo, porque muitos ucranianos se identificam como russos, já que além do idioma eles dividem algumas características culturais e socioeconômicas. Também além disso, a Ucrânia também não vai aceitar a entrada na União Europeia para continuar alguns acordos com a Rússia. Então, quando em 2021 a Ucrânia confirma que vai entrar na OTAN, e agora com uma real intenção política, onde a gente vê a OTAN tendo tratados, conversas onde a Ucrânia participa e certas enviadas de munições e armas nucleares, entre outras armas que foram retiradas da Ucrânia na independência dela e devolvidas para a Rússia vai iniciar a invasão e vai causar o conflito que a gente vê hoje. Olá, meu nome é Matheus, eu vou falar sobre a origem da guerra e como está a população. Primeiro eu vou falar sobre a origem. Tudo começou em 1991, quando os presidentes da Ucrânia, da Federação Russa e da Bielorrússia declararam o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, e estabeleceram a comunidade de estados independentes. Se passou um tempo e a Ucrânia se tornou independente da Rússia. Mas a Rússia, ela estabeleceu alguns requisitos. E o principal desses, que foi um dos motivos para ter acontecido a guerra, foi que a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN. Se passou algum tempo e o novo presidente da Ucrânia, ele queria entrar para a OTAN. Por conta dos requisitos, a Rússia não aceitou. A Rússia mandou um primeiro aviso, depois mandou um segundo, mas no terceiro, ela invadiu o território da Ucrânia. Pode passar. Sobre a população, a Ucrânia e a Rússia, ela ainda não revelaram para o público quantas pessoas morreram. Mas, pelo que eu pesquisei, foram aproximadamente 30 mil pessoas que acabaram morrendo nessa guerra. E cerca de 29% da população, cerca de uns 5 milhões da Rússia, migraram para os países. Bom dia a todos. Eu me chamo Hugo e agora eu vou falar um pouco sobre a contextualização e o primeiro ataque. Bom, o primeiro ataque ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, quando Vladimir Putin, o presidente da Rússia, mandou as suas tropas armadas para a Ucrânia. Pode
passar. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o ataque ucraniano com os UAVs. Para quem não sabe, os UAVs são tipo esses mini aviões, mas também drones que são utilizados na guerra. E eles são utilizados como uma nova tecnologia que pode ser usada para combate, para localizar tropas, destruir inimigos e também para transportes. Então é um meio de tecnologia muito utilizado, só que foi inventado há pouco tempo. Pode passar. Bom dia, me chamo Enzo e eu vou citar mais um ataque da Ucrânia contra a Rússia. E para começar, eu vou citar uma região, uma cidade fronteiriça, que é de Belgorod. Belgorod tem sido alvo de ataques de drones, mísseis, bombardeamentos, enfim, desde o começo da guerra, ou seja, 2022. Constantemente, naquela região, soa alertas de mísseis chegando na região. Tanto que, em um dos ataques mais recentes, foi no dia 14 de agosto desse mesmo ano, a cidade ficou em emergência regional, com apelo subsequente para uma emergência federal. Pode passar. Bom, eu vou citar agora os ataques da Rússia contra a Ucrânia. São os ataques mais recentes no caso. E, para começar, um hospital infantil foi atingido em Kiev, o hospital de Okmarit. E, pelo menos nesse ataque, 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Os moradores daquela região, quando estavam presentes nesse lugar, tiveram que se abrigar em estações de metrô após o início do bombardeamento. Vou citar mais um, que é na região de Poltava, uma região do leste ucraniano, onde nesse ataque foi exatamente há um mês atrás, dia 3 de setembro, 41 pessoas morreram e um pouco mais de 180 feridos. O Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, afirmou com sua inteligência que mísseis atingiram o Instituto Educacional e um hospital na região. E acabou que, como os destroços, pessoas foram esmagadas pelos escombros, algumas ficaram presas, e com isso as autoridades locais deixaram 3 dias de luto para a cidade de Poltava e todos os que morreram naquele dia. Logo após a invasão, a ONU convocou uma reunião no Conselho de Segurança para se debater o conflito, condenando a Rússia e propondo um esboço de resolução para o conflito, vetado pela própria Rússia com abstenções da China, da Índia e dos Emirados Árabes Unidos. Em março, a ONU convocou ainda mais outras 2 reuniões para aprovar resoluções em conjunto, utilizando-se de um recurso que eles chamam de Unidos pela Paz, que é quando há falta de unanimidade, ou seja, quando não há um consenso entre os 5 países permanentes da ONU, a Assembleia Geral deve emitir recomendações aos seus países membros. E, novamente, ela condenou a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. E, em março, por meio de uma proposta estadunidense, a Rússia foi expulsa do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. A União Europeia também ela condenou o conflito na Ucrânia, realizando reuniões para se debatê-lo e aumentando as sanções contra a Rússia, prestando apoio político, econômico e humanitário para a Ucrânia e afirmando que os responsáveis por esse conflito iriam, abre aspas, prestar contas pelos seus atos em conformidade com o direito internacional. Fecha aspas. A guerra na Ucrânia ela viola o Tratado de Minsk, feito em 2015, onde foi estabelecido um cessar-fogo na região leste da Ucrânia e, principalmente, viola a Carta das Nações Unidas, e que ela consagra o princípio da não intervenção, da independência política, da integridade territorial dos Estados. Bom dia a todos, eu me chamo Matheus e agora eu vou falar um pouco sobre a economia
na Ucrânia. A Ucrânia, ela faz a sua economia, ou fazia antes da guerra, através de vendas de sementes, porque a Ucrânia, ela é a maior exportadora de sementes de todo o mundo e da Europa também. E também a Ucrânia, ela tinha muitas terras férteis e também tinha muito petróleo e gás. E o gás lá na Europa é algo que é muito difícil de se encontrar, por isso que é muito caro. Pode passar. E a gente pode pensar, poxa, a Rússia, ela é uma superpotência. Não que a Ucrânia seja um país ruim, a Ucrânia é um país de primeiro mundo também, mas a Rússia é uma superpotência. Então, o que ela ia procurar na Ucrânia? E eu respondo para vocês que a ganância humana, ela nunca para. A Rússia, ela tem muito? Tem, mas ela quer mais. E a Ucrânia, ela é a maior exportadora de grãos da Europa, ela vem atrás disso, vem atrás do petróleo e de outras coisas. E como isso impacta no Brasil? Com toda essa guerra, o preço do combustível aqui no Brasil, que o Brasil importa esse combustível da Ucrânia, vai aumentar, nosso PIB também vai aumentar, e vai ser muito difícil, porque por mais que a guerra seja lá na Europa, lá em um país que é distante do nosso, em outro continente, ainda vai afetar a gente, porque vai impactar diretamente na nossa economia. Bom, uma pergunta que muitas pessoas ainda fazem é: essa guerra, ela ainda ocorre nos dias atuais? E sim, ela ainda ocorre de maneira muito intensa com ambos os lados envolvidos em conflitos armados. Nesses últimos meses, a Ucrânia ela vem reforçando suas defesas em duas áreas, Donetsk e Kharkiv, onde os mísseis russos foram intensificados, a utilização deles. E politicamente ela vem buscando ajuda de países internacionais, e o atual presidente da Ucrânia, Zelensky, ele vem trabalhando numa maneira de conseguir um tratado de paz com a Rússia, apesar dela não parecer tão interessada assim. Isso me leva à segunda pergunta. Essa guerra, ela tem uma previsão para acabar? E não, justamente por ainda ela está muito intensa. E como dito anteriormente, o presidente da Ucrânia, Zelensky, apesar de vir trabalhando em tentar conseguir um tratado de paz com a Rússia, ela não está nem um pouco interessada em querer um tratado de paz por agora. Então, eu diria que sim, essa guerra vai durar por muito mais tempo ainda. Pode passar. Bom, aqui estão as referências. Pode passar. E foi isso. Muito obrigado pela presença e compreensão de todos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso TED. E foi isso.